Glórias a Deus, mais uma vez, quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo carece de paz. Muitas vezes o seu coração precisa de paz. Ou melhor, nosso coração precisa o tempo inteiro de paz. Mas há momentos na nossa vida em que as atribulações elas vêm e parece que nós estamos cercados de uma tal maneira que é quase que difícil, quase que impossível de nós sairmos. E nesse momento é o momento de você realmente clamar ao Senhor. Você pode clamar ao Senhor no início das suas lutas ou em meio às suas lutas. E Ele é aquele que derrama da sua paz. Estamos tratando, dentro da escola bíblica dominical, de frutos da carne e fruto do Espírito. Fruto do Espírito, frutos da carne já foi trabalhado. Fruto do Espírito é composto das 9 graças. Na semana passada nós finalizamos a primeira graça, que é o amor, e nós meditamos na primeira palavra em grego, que é a palavra agape, que não é ágape, e nós falamos extensivamente por 3 domingos a respeito disso. Vamos só fazer uma breve passada dentro do fechamento que nós falamos sobre o amor. Falamos que o amor é a base do relacionamento entre o pai e o filho e algo também que é esperado entre os filhos e o pai. Falamos que para mim e para você como cristão é uma obrigação, é um dever. Não deveria ser algo difícil. Não deveria ser algo que deveria ser complicado para nós nos debruçarmos sobre a palavra, mas o que acontece é que nós conseguimos ficar na frente da televisão por horas sem bocejar, e quando você pega a Bíblia para ler, dá aquele sono. Mas nós deveríamos amar a Deus. A força motriz da vida de Cristo é o amor pelo Pai, e também por mim e por você. A essência da fé cristã, ela não é zelo, não é misericórdia, não é justiça. A essência da fé cristã é o amor. Em especial, o amor de Jesus Cristo pelo Pai e o amor de Jesus Cristo por nós. Falamos também que o amor de Deus ele não foi apenas para uma nação escolhida, não foi apenas para o povo de Israel, mas inclui eu e você. O amor de Deus ele é um amor misericordioso. É aquele amor que é extensivo a pessoas que não merecem. Da mesma maneira que nós somos perdoados, a oração do Pai Nosso fala isso com excelência. Da mesma maneira que nós somos perdoados, nós temos que perdoar. O amor de Deus, ele salva. O amor de Deus, ele nos santifica. Ele nos constrange. Ele nos leva a uma meditação, uma busca de ser mais parecido com o nosso exemplo, Jesus. E aí, alguma coisa que as pessoas não gostam. O amor de Deus é um amor que disciplina. A disciplina de Deus, Davi falou certa vez que duro é cair nas mãos do Deus vivo. Eu prefiro ficar nas mãos dele do que nas mãos dos meus inimigos. Porque Deus, ele tem misericórdia. Mas a disciplina do Senhor, ela, às vezes, aos nossos olhos, ela é cruel. Mas é uma disciplina amorosa para fazer com que nós nos movimentemos. Quantas vezes Deus sacode a tua vida como se você sacode aquele tapete simplesmente para que você desperte. O amor de Deus é um amor obediente. A demonstração do seu amor por Cristo vem da submissão e da obediência. Palavras não dizem nada. Ações dizem muito. Tiago, na sua carta, ele vem completando isso, falando assim, mostra a tua fé sem obras, que eu vou mostrar a minha fé através das obras. Não é que ele está falando que a fé não importa, o que importa é a obra, não, ele está falando assim que a demonstração desta fé vem através da manifestação do amor, através da obra. Através de você olhar para o próximo como alguém que precisa de ajuda. O amor de Deus, ele é um amor sincero. Por isso que nós temos que sinceramente amar os nossos irmãos, não com o pensamento do que ele pode nos oferecer, mas oferecer um amor sincero. O amor, ele é generoso.
Há o amor que exige e o amor que dá. O amor de Deus é o segundo. É um amor que se doa. Você não tem nada a oferecer a Deus. Não, pastor, a minha adoração, não. Não, as minhas ofertas, não. A minha presença, não. Talvez num culto de uma outra religião, realmente os deuses que não são deuses, eles precisam realmente das pessoas, mas dentro do cristianismo nós estamos debaixo de um Deus que não precisa de absolutamente nada. E todo o seu amor é pautado nisso, porque nós não temos nada a oferecer. Ele não vai te amar mais ou menos porque você faz ou que você não faz. O amor dele é pautado na decisão dele de amar e não nas suas ações. E aí nós fechamos falando que o amor pelo mundo é um amor errado. Não há como você amar a Deus e amar ao mundo. Não há. Não dá para você estar no meio termo. Não dá para você ser café com leite. Não dá para você estar em cima do muro. Eu lembro que tem um desenho da Alice no País das Maravilhas e tem um personagem que é um ovo. E aí aquele ovo ele fica em cima do muro. E aí quando ele se movimenta, ele cai num dos episódios lá, nem lembro se é no original, é um desenho, mas eu sei que ele quebra a casca dele lá. Não, você tem que ousar quebrar essa casca. Você não pode ficar no meio, não dá para ficar. Então o amor para o mundo é algo errado. Você não tem como amar a Deus e amar ao mundo. Ou você está de um lado ou está do outro. E também nós falamos que o amor ao prestígio pessoal, ao tapinha nas costas, ao falar, olha, você é demais, também é errado. Nós temos que entender que o amor de Deus ele é muito acima disso. Ele é um amor que enche as nossas vidas. E é a base de tudo. Por isso que ele é o primeiro, a primeira graça. Pastor, o que é o amor? É a primeira graça do fruto do Espírito. Todos aqueles que são salvos o têm. Numa medida maior ou menor, como todas as outras graças que fazem, que compõem o fruto do Espírito. Você tem todas. Ou você não é cristão. Você pode não conseguir identificar. Talvez esteja com uma barrinha do celular lá quando está acabando a bateria. Está 1% de carga. Mas está lá. A segunda graça que nós vamos meditar é a alegria. Depois do amor, a alegria. Vamos ler Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, 22. Fala na 20, acima do 22, antes do 22 vem o fruto da carne, os frutos da carne, e aí vem o fruto do Espírito dizendo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Em especial, mas o fruto do Espírito é amor, alegria. E essa é a segunda palavra em grego para você. A palavra chara. Como escreve, né? C-H-A-R-A. Mas você pronuncia raira. Então esse CH é de rato. Raira. Que quer falar sobre a alegria de viver. Cristão tem que ser alegre. Pessoas que vivem numa depressão profunda estão longe do cristianismo. Pastor, falei é. Quando você fala que a segunda graça do fruto do Espírito, que está implantada no coração de cada ser humano, é a alegria, e nós vamos ler uma quantidade enorme de textos para que você entenda que o Novo Testamento fala de alegria. Pastor, mas naquela época foi uma grande perseguição. Alegria. Os evangelhos, eles são recheados de alegria, as cartas paulinas de alegria, e você vai ficar espantado com a quantidade de textos que existem falando desta alegria.
Somente quando estudamos detalhadamente o Novo Testamento, descobrimos quão importante a alegria é. Alegria é a expressão daquilo que está no seu coração. Quando nós recebemos a notícia do falecimento da titia, a única coisa que não tinha no coração era alegria. A situação ela envolve de tal maneira que você não consegue reagir. E é normal, não se constrange em relação a isso. Quando você passar por um momento em que a alegria ela some, mas ela tem que voltar. A ação da opressão do mundo, das lutas, elas tentam nos abalar e nos derrubam muitas vezes, mas você levanta. Não há como você dizer que a alegria acabou. Momentaneamente você fica triste, mas logo depois a alegria retorna. No Novo Testamento, o verbo que significa alegrar-se ocorre 72 vezes. E essa palavra que significa alegria, raira, ela aparece mais de 60 vezes. Então nós estamos vendo uma grande ocorrência da palavra, do verbo alegrar-se e todas as suas composições, digamos assim. O Novo Testamento é o livro da alegria. A saudação grega normal, tanto na conversa quanto nas cartas, é geralmente traduzida por saudações. Você vai ver isso nos textos que nós vamos ler. E aí ele é traduzido como saudações. Assim é usado na carta de Félix a respeito de Paulo, quando se dirigia ao oficial romano Cláudio Lísias. Atos capítulo 23. Atos 23. Verso 26. Atos capítulo 23, verso 26. Entenda que há variações, mas todas as palavras querem dizer alegria. Diz assim: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Saudações. Se fôssemos dar uma tradução integral e literal, em vez de saúde, em vez de saudação, seria: a alegria seja contigo. Quando você lê no Novo Testamento, as pessoas abrindo uma carta ou fechando uma carta, falando saudações, saúde, ele está falando assim: que a alegria seja contigo. Quando a igreja cristã resolveu no concílio de Jerusalém, o que é um concílio? Quando a igreja ela começou a se formar, logo após a morte dos primeiros apóstolos, eles começaram a ter uma série de dúvidas: como que nós vamos fazer? Há um livro dos apóstolos que eles falam da doutrina dos apóstolos. E eles falam assim: olha, para você fazer a Santa Ceia dessa maneira, para você agir, para aceitar um membro, e tem uma série de instruções lá. Mas conforme a igreja foi caminhando, houveram outras dúvidas. E aí eles se reuniam. Reuniam cristãos de uma região, de outra, e eles passavam algum tempo discutindo a respeito daqueles assuntos, para que pudesse haver uma unidade no ensino. E você está exemplificando em Brasília e se falar uma coisa. Você vai para São Paulo, está falando outra coisa. Vai para Bahia, outra coisa. Não, o pensamento ele é um só. Então nesse concílio de Jerusalém, foi decidido que a porta da igreja seria aberta aos gentios. Em que a palavra de Deus não era apenas para os judeus. O povo escolhido de Deus não era apenas os judeus. E aí a gente vê nas cartas de Paulo, a gente vê a ação de Pedro, se não me engano com Cornélio, em que ele vai lá e justifica: não, eu não tenho como impedir essas pessoas, porque eles foram inclusive batizados com o Espírito Santo. Então esse concílio de Jerusalém declara que a porta da igreja seria aberta aos gentios. Os líderes da igreja enviaram aos cristãos gentios na Síria, Antioquia, Cilícia, uma carta informando a respeito daquela grande decisão. Atos capítulo 15, verso 23. Atos capítulo 15,
verso 23. Escrevendo por mão deles os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios de Antioquia, Síria e Cilícia, saudações, ou alegria seja contigo. Então ele escreve uma carta para essa região da Síria, da Cilícia, de Antioquia, e a carta está falando assim, olha, não é a paz, é a alegria seja contigo. Estava aberta a porta à alegria cristã. Quando Tiago estava escrevendo aos cristãos dispersos pelo mundo, Tiago ele escreve para aquelas pessoas que não conseguiram ficar ali em Jerusalém, na região de Roma também, porque havia uma perseguição ferrenha e as pessoas começaram a se espalhar, e Tiago ele escreve para essas pessoas que estão dispersas pelo mundo. E quando estava pensando neles como exilados na eternidade, começa sua carta com Tiago capítulo 1, verso 1. Vamos lá. Nem larga a sua Bíblia, deixa ela no seu colo. Tiago 1:1. Tiago ele vai escrever para os dispersos, página 1228, se você não está conseguindo encontrar. Tiago diz assim, começa sua carta assim. Tiago, ele se apresenta, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Para quem essa carta? Às 12 tribos que se encontram na dispersão. Depois ele acaba, saudações. Ou seja, a alegria seja contigo. Uma das últimas palavras que Paulo escreveu aos seus amigos em Corinto, 2 Coríntios, capítulo 13, verso 11. Apóstolo Paulo ele escreve a sua primeira carta à igreja de Corinto, dá aquela pancada neles. Na segunda carta ele é um pouco mais leve, preocupado dele ter sido muito duro. E aí depois ele fazer as suas exortações, de fazer o seu acerto com a igreja, 2 Coríntios capítulo 13, verso 11, ele vai falar o quê? Ele vai fechar a carta e ele fala, quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Verso 12. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. Então, tanto eles se saúdam, como no comecinho que ele fala, e se a Deus deveria ser o quê? A alegria seja contigo, seja convosco. Há belíssimos usos dessa palavra em conexão com a vida de Jesus. Quando o anjo veio a Maria, a fim de contar-lhe a respeito do filho do qual ela devia dar à luz, qual foi a saudação dela? Lucas capítulo 1, 28. Lucas capítulo 1, verso 28. E entrando o anjo onde ela estava, disse, alegra-te. Aqui está literal, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Não solte a sua Bíblia. Primeira ação, o anjo, ele fala, alegra-te. Lucas capítulo 1, verso 46 e 47. Maria recebeu essa notícia, foi até a casa de Isabel, a sua prima. Quando ela se encontra com a Isabel, que tinha no seu ventre João Batista, por estar na presença do Senhor, ele é cheio do Espírito Santo ainda na barriga de Isabel, e logo depois há um cântico que é chamado de Magnificar, que é o cântico de exaltação de Maria ao Senhor. Lucas capítulo 1, verso 46 e 47. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Alegria, alegria.
Lucas capítulo 2, versos 10 e 11. Lucas capítulo 2, versos 10 e 11, Jesus Cristo nasceu. E aquela cena nas campinas lá, escuro totalmente, as ovelhinhas já deitadinhas, descansando, os pastores em volta da fogueira se aquecendo naquela noite fria. Lucas capítulo 2, versos 10 e 11. 9, 10 e 11. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. A glória do Senhor brilhou ao redor deles. Eles ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. É como quando você recebe a notícia da salvação para a sua vida. Você está perdidinho, não tá se encaixando, e chega alguém e fala do Evangelho da verdade para você, e da mesma maneira que esses homens receberam a notícia, nós recebemos. Não através da boca de um anjo com asas, mas através de um anjo que é um filho ou uma filha. E aquela palavra, ela entra no seu coração, e o seu coração ele se enche de alegria. Os melhores momentos que nós temos é quando nós acabamos de nos converter e a igreja ela nos é receptiva, é tão gostoso. Você está disposto a ficar ali horas, você está ali disposto a ir várias vezes à igreja. E parece que depois que nós vamos ficando mais maduros, parece que é tão difícil. Parece que a leitura das Escrituras nos é pesada. Nós conseguimos fazer todas as atividades possíveis, encher o nosso dia de manhã, tarde, à noite de atividades, mas quando falamos de ler as Escrituras, parece que é um peso. E nada mais é que um reflexo da fortaleza da nossa carne, que ela é muito mais alimentada do que o nosso espírito. E quando nós tomamos uma decisão espiritual de ler as Escrituras, nós ficamos com sono. Mas e se for para trabalhar? Não, aí eu levanto. Mas e se for para ganhar um dinheiro? Não, aí eu vou. Mas e se for porque teve um problema? Aí eu vou. Mas eu tenho... Aí eu vou. E esses escritores? Não, estou com sono. Estou cansado. Depois eu leio. Em vez de eu ler hoje, eu leio amanhã 2. Assim somos nós. Assim somos nós. Na manhã da ressurreição, a saudação de Cristo àquelas mulheres que tinham vindo lamentar, entristecidas, Mateus capítulo 28, verso 9. Jesus Cristo havia sido morto de maneira violenta. E aquelas mulheres, elas não tinham alegria no seu coração. Elas não conseguiam vislumbrar a mensagem do Salvador que tinha falado que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Aquelas mulheres não foram com esperança. Mas Jesus Cristo ela dá uma resposta diferente para elas. Mateus 28, verso 9. Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve, ou alegria seja contigo. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. E aí aquela tristeza se encheu de alegria. De alegria. Essa grande saudação, ela ressoa de modo triunfante pelas palavras do Novo Testamento. Eu poderia passar a manhã inteira com você aqui, só identificando palavras que falam da alegria. Você entende por que eu digo para você que você precisa ler as Escrituras? Você precisa colocar isso como uma prioridade no seu dia. Não é dormir a sua prioridade. Não é tomar café. Não é ir lá no banheiro na hora que você acorda e fazer xixi. A prioridade é você ler as Escrituras para que você acorde começando o seu dia com muita alegria. Ele traz à memória aquilo que nos dá esperança. Em vez de você acordar todo murchinho, você consegue encher o seu peito. E você exala a alegria. Mesmo com as pessoas que não gostam de conversar muito de manhã,
ela vai ser cheia da alegria. Examinemos, portanto, esta alegria conforme nos mostra o Novo Testamento, e deixe a sua Bíblia preparada que nós vamos ler mais muitos textos. Devemos começar notando que a alegria é a atmosfera que faz a diferença, que mostra a vida cristã. Você pode chegar para uma pessoa e falar de Jesus Cristo, mas se você estiver com um semblante caído, a sua palavra é como se ela caísse no meio das pedras. Devemos começar notando que a alegria é a atmosfera distintiva da vida cristã. Podemos expressá-la da seguinte maneira: seja quais forem os ingredientes da vida cristã e as proporções em que forem misturados, a alegria tem que fazer parte. É algo que, eu vou falar mais para frente, mas é algo que desde o começo, a minha esposa, ela sempre me chamava a atenção. Traz esperança, traz alegria. E às vezes a gente vê pregações em que as pessoas elas são surradas, mas que não há esperança. É como se colocasse você numa grande arena de leões, solta os leões e você fala assim: e agora? O que eu faço? Não há uma saída. O cristianismo, ele tem essa saída na sua inauguração. O anjo fala: eu vim trazer para vocês boas novas. O Salvador nasceu. O sofrimento, a luta aqui na terra não é para sempre. Não é para sempre. Na vida cristã, a alegria sempre permanece como um fator constante, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à dor. Se você não acredita nisso, vá com a máscara, vai protegido, e vá lá no Campo da Esperança e veja um enterro de uma pessoa que faleceu cristã e uma que não é cristã. Você vai ver não alegria, você vai ver desespero. Tristeza sim, desespero não. Há certeza. Apesar do meu coração ainda estar triste em relação ao falecimento da titia, eu sei que um dia eu vou encontrá-la nos altos céus. Não mais com dores, não mais precisando tomar uma pancada de remédios, fazendo toda sorte de tratamentos, colocando máscara para respirar, mas eu vou encontrar ela lá segurando as mãos do Salvador. Essa é a alegria que nos move. Na vida cristã, a alegria sempre permanece como um fator constante. Alegrai-vos no Senhor, escreve Paulo aos Filipenses, e passa a repetir a ordem: alegrai-vos no Senhor. Filipenses capítulo 3, 1. Filipenses capítulo 3, verso 1. O apóstolo Paulo está escrevendo a carta de Filipe para os Filipenses, Filipenses 3, 1. Quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. Você fez a sua parte? Você caminhou o caminho cristão? O que você faz agora? Quanto ao mais, o apóstolo Paulo fala para você: alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. 4:4, Filipenses 4:4, ele repete a mesma ordem. Ele vai lá e fala: alegrai-vos, não toda uma vez por dia, não alegrar em alguns períodos do dia, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo: alegrai-vos, porque ele estava percebendo que haviam pessoas que não estavam alegres. É como orar sem cessar. O apóstolo Paulo fala: alegre-se sem cessar. A situação está difícil. Procura olhar à sua volta, aquilo que nós falamos na semana passada. Procura olhar para a sua volta e ver quão abençoado você está, quanto abençoado você é. Por isso que eu comecei com aquele hino: vaso de bênção. Você não dá o que você não tem. Você tem que dar o que você tem. Por isso que você tem que acordar e olhar para o seu dia, olhar para os seus familiares, olhar para onde você está, a situação que você tem. E você tem que entender e conseguir enxergar que, apesar de você viver num mundo de lutas e dificuldades, maior é o Senhor. Alegria.
Alegria. Na carta aos Colossenses há uma passagem muito relevante. Paulo diz aos Colossenses que está orando por eles, pedindo a Deus para que transbordem do pleno conhecimento da sua vontade, e em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverem de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento do Senhor. Colossenses 1, vamos lá. Colossenses 1, versos 9 a 11. Por essa razão, o apóstolo Paulo está orando pelos Colossenses, orando por você. Por essa razão, também nós, desde o início em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis. Não é só encher, não é meio tanque. Você chega lá no posto e fala assim, põe R$20. Não, enche o tanque. Orar por vocês para que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Que o seu caminhar seja cheio de alegria. Essa carta para os filipenses foi alegria, para os colossenses, alegria, para os paulistas, alegria, para os brasilienses, alegria, para os americanos, para os alemães, alegria, alegria, alegria. Toda virtude e conhecimento devem ser irradiados com alegria, até mesmo a paciência, até mesmo a perseverança, que podem ser coisas áridas, devem ser iluminadas com alegria. Romanos capítulo 14, verso 17. Será que eu consigo te convencer que a Bíblia ela fala de alegria e exorta que nós vivamos em alegria? Romanos 14, 17. Quando você perder os seus cabelos, tiver dor de barriga, dor de estômago em relação às preocupações do mundo, Romanos 14, 17 diz assim: porque o reino de Deus, a sua vida, o seu caminhar, o seu dia a dia, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Uma passagem diz assim: se você tiver o que comer e o que beber, seja satisfeito, fique alegre, alegre-se ao Senhor. Eu posso descer na minha geladeira, abrir e não vai ter só uma garrafa de água, não vai ter só a forminha de gelo vazia. Se eu pudesse dar uma pausa agora, eu falaria assim: vai lá na tua geladeira e abre, e faz uma relação. Será que você encheria mais que uma folha de papel? A quantidade de coisas, a diversidade, a variedade que tem na sua geladeira. Não há virtude na vida cristã que não se torne radiante com alegria. Não há circunstância ou ocasião que não sejam iluminados com alegria, mesmo a dor da perda do ente querido. Nós temos a esperança. Uma vida sem alegria não é uma vida cristã. Pessoas cada vez mais elas têm ficado deprimidas. E a depressão é um quadro que muitas vezes é biológico, mas na sua grande maioria ele é muito mais emocional do que qualquer outra coisa. E as pessoas elas têm se apegado nestas ansiedades, nessas angústias, nessas preocupações. E o que acontece é que elas não são pessoas alegres.
E elas sofrem, e elas padecem. Mesmo que elas mostrem um estilo de vida descolado, não são alegres. Quase que em regra, se você começar a reparar, em especial em filmes de adolescentes, você vê aquele jovem que ele é o popular do colégio inteiro. As pessoas olham e falam assim, eu queria ser que nem ele. Aquela inveja. E aí quando mostra o quadro daquela pessoa indo para casa, ela vai encontrar aquele que é o descolado, aquele que é o venerado, não tem um pai e uma mãe que o cuidam dele, não tem um cônjuge que o ama, há sofrimento, há tristeza. A pessoa até exterioriza esta alegria, mas ela não tem essa alegria de fato. Não há virtude na vida cristã que não se torne radiante com alegria. Não há uma circunstância ou ocasião que não possam ser iluminadas com alegria. Uma vida sem alegria não é uma vida cristã. Porque a alegria é um ingrediente constante na receita para a vida cristã. Quando examinamos as referências à alegria no Novo Testamento, com toda a sua verdade, com toda a sua multiplicidade, elas enquadram-se num certo padrão e nos falam acerca de certas esferas em que a alegria cristã deve ser descoberta de um modo especial. Você tem que descobrir esta alegria. É um exercício. Você tem que exercitar os seus olhos a contemplar muito mais a vitória do que a derrota. Você tem que conseguir contemplar a esperança em vez da desilusão. Exercício. Exercício. Trato e cuido de pessoas que têm ira. Há aquela explosão, como um vulcão. E a pessoa começa a falar, e você vai deixando falar, aquele vulcão ele vai diminuindo a sua intensidade, a sua força. A pessoa ela volta à estabilidade. E mesmo por telefone eu consigo ver um sorriso nos lábios, porque a alegria começa novamente a tomar o coração. Há vergonha, mas a alegria do recomeço. Vamos analisar algumas características, algumas esferas desta alegria. Primeira delas, a alegria na comunhão cristã. Por que a gente tem que congregar? Por que a gente tem que se encontrar? Por que não basta você assistir o culto depois pela internet apenas? Porque não há comunhão. Como gostoso quando a gente faz a nossa reunião de oração lá no aplicativo lá, no WhatsApp, e aí a gente vê o rostinho de cada um. Que alegria! Olha, você fala assim, olha você, como é que você está? Alegria de ver as pessoas. Alegria. Nós temos que entender que a comunhão cristã, ela traz-nos alegria. Nos traz alegria. O Novo Testamento está cheio da alegria, daquilo que pode ser chamado de fraternidade, da comunhão. As cartas de Atos falam assim que os irmãos eles viviam em comunhão, eles comiam juntos. Eles se alegravam juntos. É uma alegria até mesmo ver semelhante comunhão. Paulo escreve a Filemon, dizendo da alegria e conforto que recebeu do amor de Filemon, e ao ver o modo pelo qual os santos foram reanimados pelos cuidados amorosos dele. Paulo ficou cheio de alegria porque via que este homem ele fazia o bem. Então, como fazia bem para aqueles que eram caros a Paulo, ele se alegra. Havia naquele lugar ali onde Filemon vivia a esfera da alegria da comunhão cristã. Num famoso ditado, os pagãos olhavam para a igreja cristã e diziam: vejam como esses cristãos se amam. Os romanos falavam isso. Havia um amor diferente. Não era um amor de interesse, não era um amor sexual, não, era um amor de alegria de estar junto simplesmente. Aquilo que acontece quando você encontra os seus entes queridos depois de muito tempo, alegria. Você não tem como deixar de sorrir, porque a companhia com as pessoas é agradável.
Nunca deve se esquecer de que uma das maiores influências na evangelização do mundo é a visão verdadeira da comunhão cristã. E uma das maiores barreiras à evangelização é a visão de uma igreja onde a comunhão está perdida e destruída. Não sei se você já teve essa impressão de você entrar numa igreja e você é aquela igreja fria. Não é porque está na Alasca. Não, é porque as pessoas não se abraçam. As pessoas não têm contato, não têm amor. Você entra na igreja, senta, ninguém te cumprimenta. Eu gosto disso na Assembleia de Deus, em que os irmãos saúdam. Olha, bem-vindo, irmãos, canta a musiquinha, fala isso, fala aquilo. Um abraço ao teu irmão, as pessoas se levantam, vão lá, que coisa boa. Alegra o coração de Paulo o fato dos seus amigos em Filipos terem se lembrado dele com as suas dádivas, Filipenses 4:10. Gostoso falar de alegria. Agora que eu olhei para o relógio, que eu vi que já acabou o primeiro período. Filipenses 4:10, só para a gente finalizar. O apóstolo Paulo, ele escreve a carta à igreja de Filipos. E ele fica feliz. E ele diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, a qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. O apóstolo Paulo, ele ficou contente com a ação da igreja de Filipos. Mandaram presentes para ele, mandaram talvez uma cartinha, fizeram um coraçãozinho para ele. Olha, fala lá para o Paulo que nós estamos com saudade dele. E o apóstolo Paulo fala assim: eu me alegrei tanto em saber que eles estão bem lá em comunhão e que eu faço parte disso. Nós temos muito mais a falar sobre a alegria. Eu espero que realmente o seu coração ele se encha de alegria. Depois do intervalo, daqui a 15 minutos, às 10h45, nós estaremos juntos para falar um pouco mais sobre alegria. Se você tem alguém que está triste, que você conhece, fala assim: olha, entra lá. Manda mensagem para a pessoa, fala assim: entra lá, que tem um pastor falando sobre alegria. Vai fazer bem para você. Eu te espero depois do intervalo, daqui a 15 minutos. Agradeço porque até aqui você esteve comigo. Deus te abençoe.